enquanto estão sendo feitas as perguntas, eu consultei vários profissionais antes, quando o desembargador Sudbrack pediu para eu realizar esse evento. E, realmente, às vezes, falta um pouco de interação do direito com as outras ciências. Teve uma grande psicóloga com quem eu conversei, não preciso citar o nome, e eu falei de contraditório, e ela disse, não, mas, doutor Daltoé, os juízes têm que acreditar em nós. Eu disse, mas eu acho que quando eu procuro um médico, eu vou fazer terapia, eu tenho que acreditar naquele médico. Agora, a relação que existe do perito com o periciado não é essa de acreditar. Geralmente estão numa disputa. A única área boa que eu estava vendo um texto de um colega meu, para o juiz não ter problema nos processos, é na adoção. Quando a adoção dá tudo certinho. Então, aquilo ali a gente dá aquela sentença maravilhosa, entrega a criança para o casal, sai todo mundo feliz, e ali o resto é só problema, é só conflito, é só litígio. Tem gente de 2 ou 3 lados litigando, e então não é fácil deliberar sobre isso. Não é fácil avaliar essas situações. Existe mais de uma verdade. Cada um tem a sua verdade e acredita que aquela é a verdade. E nós está no meio. Então, eu digo aqui, no 2º grau, doutora Sônia, quando chega aqui, é porque não deu acordo lá no 1º grau, não conseguiram resolver. Então, aqui, na área de família, é uma relação de ódio. E eu achei muito importante a senhora falar a questão da não banalização das perícias. Nós não temos condições de fazer perícia em todos os processos. Nos processos de ato infracional, que chegam aqui ao tribunal, em regra, não são feitas mais perícias. E ainda se alega nulidade do processo, porque não tem como fazer. Nós vamos fazer a avaliação de um ato, de um fato típico praticado por um adolescente. Agora, se aquilo é decorrente da avaliação social, da psicologia, nós vamos fazer na execução da medida. Então, somente. Muitas vezes recebo a solicitação para ouvir apenas a criança, especialmente em casos de alienação. Entendo que ambos pais deveriam ser sempre ouvidos. Outra situação, pai ou mãe moram em outro estado, né? Que também é uma situação que causa problema. Qual a sua opinião de como proceder? Tá, eu entendo, acho que a questão da alienação parental hoje é o tema, né? E é abordado de forma também de diversas maneiras, enfim. O que eu acho que não se pode, vamos dizer assim, não seria discutível, né, é de que a alienação parental é um processo, envolve relações. Não estou falando de uma patologia de uma pessoa única, não estou falando de identificação de um sintoma, mas eu estou falando de um processo que acontece ali, em que há, das relações familiares. Se eu estou discutindo isso, necessariamente eu tenho que ouvir todas as pessoas. Eu não consigo entender como que eu poderia identificar na criança que ela estaria sendo alienada. Né? Até porque a grande discussão que se tem é porque o sintoma, aquele sintoma de dizer que eu não quero ir com esse pai ou com aquele pai, né, com a mãe ou com o pai, pode ser tanto, né, sintoma entre aspas, dizendo um comportamento, vou chamar assim, o comportamento de dizer não quero ir pode ser a manifestação de alienação parental, como pode ser a manifestação, da mesma forma, de uma presença de maus tratos e de uma conduta inadequada daquele genitor que a criança não quer ver e que ela está tendo o direito de dizer que não quer ver. Então, assim, como analisar isso só perguntando para a criança, acho impossível. Não há como fazer isso. Então, necessariamente, tem que ver todo o núcleo familiar. Aliás, existe só para ter como referência, o Conselho de Psicologia tem várias publicações de referência de atuação, e uma se chama Atuação do Psicólogo em Vara de Família. Eu entendo que alienação parental é um tema de vara de família, e ali está escrito que, obrigatoriamente, todas as pessoas envolvidas no litígio devem ser ouvidas. Então, resposta. Precatória, né? Essa eu acho, desde que eu trabalhava aqui, acho um horror. Eu não conheço uma situação de precatória que tenha dado certa, no sentido porque o psicólogo sempre vê um lado só, e quando tu vê um lado só,
obrigatoriamente o teu laudo tem que terminar dizendo que é um laudo parcial e que tu está falando só com aquela pessoa, que tu não tem os outros dados. Então, fica um laudo parcial, geralmente assim, para tu chegar e dizer, esse genitor não tem condições, a pessoa tem que estar, olha... Surto. Mais ou menos isso. Porque assim, tu tá olhando, a pessoa está dizendo que quer ficar com a criança. Bom, eu estou olhando ali, não tenho como... Eu não consigo fazer o contraditório dentro das entrevistas, né? De perguntar para um e para outro entender. Então, obrigatoriamente, eu acabo ficando numa dizer assim, olha, a princípio, essa pessoa pode cuidar. Aí o outro psicólogo do outro lado vai lá e diz, a princípio, essa pessoa pode cuidar. Então, eu não consigo entender no que a gente ajuda. Hoje que eu trabalho como assistente técnico, a minha orientação para as pessoas que eu trabalho é, olha, se tu puder, inclusive é no outro estado, vai até lá e tu vai fazer com o mesmo psicólogo. Não aceita a avaliação imprecatória, porque é só para postergar, para daí continuar a discussão em outro nível e não se resolver nada. Minha posição também. Bem, a Denise Bruno, minha querida amiga de muitos anos aqui, agora já aposentada, mas continua atuando, né? Coloca a questão da necessidade de discutirmos os parâmetros para avaliação para termos específicos, que foi o que tu abordaste. Fala um pouquinho mais. Tá? Como avaliação de guarda, única ou compartilhada, alienação parental e outros. Bem, essa não é propriamente a minha área, mas eu penso que o que nós temos aprendido com o depoimento especial é que é muito importante que fique claro qual é a diretiva internacional que nós adotamos para fazer um determinado procedimento, né? Enfim, como a doutora Sônia disse, talvez não haja uma só, né? Dependendo do caso, pode haver uma só ou podem haver várias. E a escolha de uma pode ser, para um caso específico, equivocada. Mas que nós precisamos fazer esse trabalho com os nossos técnicos, especialmente do judiciário, de capacitação, algo que nós temos feito com regularidade e intensidade na área do depoimento especial, que nós precisamos fazer isso também na área pericial, né, dos estudos sociais, das perícias psicológicas, envolvendo o DMJ e o nosso corpo de servidores do interior e, eventualmente, até incluindo os terceiros, né, os terceirizados, que constam do nosso cadastro, e fazermos um cadastro sujo dos terceirizados, por que não também, porque o juiz precisa saber o terceirizado que não funcionou bem, para não voltar a indicar. Então, eu tenho a consciência de que, se nós não tivermos ainda mais conclusões, essa é uma conclusão que já fica estabelecida desse evento, da necessidade de fazer uma capacitação específica para laudos, né? E, em especial, eventualmente, um curso permanente por meio de teleconferência. Nós não precisamos necessariamente fazer cursos presenciais, nós temos feito o do depoimento especial com teleconferência, com cursos por ensino à distância, e justamente na tentativa, né, Denise, de irmos construindo consensos. Eu acho que o consenso não pode vir de cima para baixo, né? O consenso é aquele que tem que ser resultado... o consenso, por definição, é isso, é o resultado de várias mentes que, dando o seu melhor, conseguem construir uma boa prática nova, tá? Então, esse é um compromisso que fica, né, de fazermos um trabalho de forma concertada e permanente de capacitação na área técnica, voltado à área pericial. Então, a segunda pergunta, os dois respondem, depois nós encerramos. O debate trata também sobre qualidade das perícias técnicas. Qual a posição acerca da política de capacitação e também sobre a necessidade de dedicação em tempo, esforço, em situações cada vez mais complexas, sobrecarga de trabalho? Então, fiquem... Bom, sobre a capacitação, eu acho que, coincidentemente, nós recém tratamos, né? Não há dúvida de que trabalho de capacitação é algo fundamental para todos os nossos quadros permanentes, né? A magistratura acabou só recentemente tendo como obrigatória a capacitação, embora
evidentemente que o direito, assim como as outras áreas da ciência, muda constantemente e se não se impõe a capacitação, né, com convocações, né, quem perde é o jurisdicionado, então os nossos cursos de atualização de magistrados hoje são obrigatórios, feitos por convocação, e isso decorreu de uma alteração recente constitucional que foi muito positiva. Para os nossos técnicos, avalio que nós temos feito sempre de uma forma muito pontual, tá? Quando identificamos um problema. Acho que fizemos como disse recentemente, uma tour de force em torno do depoimento especial, e agora eu acho que temos que fazer nos voltar um pouco para a capacitação em torno da área das perícias. A dedicação do trabalho, eu acho que também precisa ser analisada sob o ponto de vista dessa colocação da doutora Sônia, com a qual eu concordo também integralmente. Nós não podemos banalizar os laudos. A legislação, quando impõe que cada processo tenha que obrigatoriamente ter um laudo psicológico e um laudo de assistência social, muitas vezes cria, na verdade, faz um desserviço para o bom funcionamento, né? Porque qualquer prova ela precisa passar pelo crivo da oportunidade e da necessidade. E esse crivo da oportunidade e da necessidade ele é feito pelo juiz, com a participação das partes. As partes é que vão deduzir fundamentadamente por que é necessária a determinada prova. Por que é preciso ouvir testemunhas? Bom, se a pessoa vem e diz, eu quero ouvir testemunha porque eu quero, não vai. Né? A prova precisa ser útil ao processo. A perícia também precisa ser útil ao processo. As partes precisam deduzir por que naquele caso, é necessário um estudo social. Por que naquele caso, é necessário uma avaliação psicológica. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos feito um esforço muito grande para tentar fazer processos de colocação em adoção de crianças e adolescentes de difícil colocação, aqueles que têm mais de 8 anos, integram grupos de irmãos ou têm deficiências. E muitas vezes nós fazemos um projeto e há uma manifestação de 100 pessoas que manifestam interesse em crianças ou adolescentes, e nós não conseguimos fazer no tempo necessário, não é? Porque o tempo da criança e do adolescente é muito pequeno, não é? Então, muitas vezes nós não conseguimos fazer no tempo necessário essas avaliações. E, às vezes, avaliações que foram feitas há um ano estariam defasadas necessariamente, essas avaliações, tanto as dos adotantes como a dos candidatos à adoção? Seria realmente necessário refazer em todos os casos, ou isso poderia ficar delegado para um segundo momento? Fazer primeiro, por exemplo, a aproximação, primeiro a guarda, e depois avaliar se realmente, a partir do acompanhamento, é necessário refazer toda essa prova técnica. Então, eu penso que nós temos que realmente equacionar a carga de trabalho para a nossa força funcional, tá? Mas isso precisa ser feito também levando em consideração a necessidade da produção da prova em cada caso. Doutora Sônia. Eu acho que eu já me posicionei, né? Já trouxe, acho que essa discussão, acho que sim. Para mim, fica claro que, na medida que diminui o tempo, né? Diminui o preparo, nós temos um trabalho final depois que não tem a mesma qualidade daquela pessoa que pôde se dedicar, que pôde estudar. Porque, como cada caso, né, é um caso que envolve também uma fundamentação técnica, né? Claro que aquele que já está trabalhando, a gente sabe como é o dia a dia, sempre. Mas, assim, cada caso é um caso. Então, tem as suas peculiaridades. Para eu poder dar atenção para isso, eu preciso realmente de um tempo para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Acho que já está a minha posição, reforço, foi colocado. Aqui eu tenho, não é bem uma pergunta, uma reclamação, por que o tribunal não contrata mais psicólogos? Ele está terceirizando, mas foge ao tema do seminário, não é o local para fazer esse tipo de... Então, nós voltamos, vamos fazer um intervalo para o almoço, às 14 horas, nós voltamos aqui com a doutora Patrícia Pimentel. Obrigado.